Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ela tem pouca idade, mas muita força. Com influências de um pai ateu, uma família materna espírita e um padrasto hinduísta, logo aos 16 anos, Bianca de Campos Marques resolveu se entregar a Cristo. Por quê? Porque ela descobriu que não há maior grandeza, maior felicidade do que saber de onde a gente vem e para onde a gente vai. Saber os segredos da vida, conhecer o Salvador da humanidade e receber as bênçãos de uma vida com Ele. Que experiência foi essa? O que aconteceu? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus em sua vida. Bianca, que bom que você está aqui com a gente. Vamos conhecer um pouquinho desse seu testemunho hoje. Onde você nasceu, Bianca? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo mesmo. E quantos anos você e seus irmãos tinham? Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Quantos anos vocês tinham quando seus pais se separaram? Eu tinha 6 anos, o meu irmão mais velho tinha 8 na época e a minha irmã tinha 4. Que lembranças que você tem, né? Porque tinha 6 anos. Que lembranças que você tem do relacionamento dos seus pais? Era um relacionamento bem difícil, porque um casamento que não deu certo e eles brigavam constantemente e isso afetou muito a minha infância dos meus irmãos. Qual foi a consequência imediata ou quais as consequências dessa separação para você? Bom, eu me senti um pouco perdida, né? Porque o divórcio deu sequelas para minha mãe, então abalou totalmente minha família. O que você diz assim, sequelas para minha mãe? Minha mãe ficou muito deprimida, ficou achando que a vida dela não tinha mais rumo. E querendo ou não, por mais que nós fôssemos pequenos na época, ela passou isso pra gente, né? Essa tristeza. Que tipo de criança que você era? Eu acho que eu sempre fui muito animada, assim, muito feliz, brincalhona. Mas teve uma época que eu comecei a me sentir muito sozinha. Isso ainda na sua infância? Depois de uns 10 anos de idade, acho. Você começou a se sentir sozinha, esse sentimento de solidão, é isso? Acho que quando a gente começa a perceber mais ou menos como é que as coisas funcionam, eu comecei a me sentir assim. As coisas da vida, né, Bianca? Mais cedo ou mais tarde a gente percebe como essas coisas funcionam. E com relação à educação religiosa? Bom, a minha mãe e a família dela são espíritas. E meu pai nunca nos influenciou assim em nada porque ele é ateu. Sim. E a família da sua mãe, de que forma que ela te influenciou com relação assim ao espiritismo? Então minha avó materna... Você se considerava espírita? Não me considerava. Acho que era essa questão de família, assim, que é uma cultura. Então minha avó materna ela era espírita e minha mãe também. E a gente frequentava um centro espírita, assim. E você gostava? Nunca me posicionei assim, nem contra nem a favor. Para mim era algo normal. Sua mãe ia e você ia também. Eu não entendia nada, só frequentava por frequentar. E essa coisa de Bíblia, oração, você lia a Bíblia? Eu nunca tinha pego numa Bíblia até os 14 anos. É mesmo? E a oração? Eu sempre acreditei em Deus, sempre. Acho que minha mãe deixou bem claro assim que existia um Deus. E sempre acho que é natural, assim, do ser humano, quando você tá, assim, precisando de uma coisa, que é um amparo, você
ora a Deus, né? Ou se reza. volta para Deus, entendi. Qual era a noção de Deus? Quando você pensava em Deus, assim, qual era a noção que você tinha dele? Acho que era muito monótono na minha cabeça, sabe? Antes de dormir, vou rezar, sabe? Só isso. Não era uma coisa que mudava a minha vida ou que tinha um sentido. Era simplesmente, estava ali. Entendi. E como aconteceu o contato da sua família com o hinduísmo? Bom, quando eu tinha uns 9 anos de idade, a minha mãe conheceu um indiano. E eles começaram a namorar depois de um tempo, se casaram e entrou na minha vida. E ele segue essa religião? Segue. Isso te afetou de alguma forma? Bastante, porque minha mãe começou a acreditar também em algumas coisas, porque é uma religião bem forte, né? Bem diferente. E eles têm comércio indiano em São Paulo, então introduziu muito dentro da minha casa isso. Essa coisa do comércio indiano, que você diz, com o que sua mãe e seu padrasto trabalham? Eles têm restaurantes e lojas indianas. Que tamanho que é esse negócio deles? É grande. Eu acho que é a maior rede indiana assim, em São Paulo. Que tem. Quer dizer, Bianca, você sempre teve uma estrutura financeira, mas de repente a vida financeira da sua família deu um salto, é isso? Foi. Você virou rica, ficou rica. E aí, a sua adolescência? Que sentimentos que tomaram lugar dentro do seu coração? Eu acho isso bem complicado, assim, ainda mais na cabeça, porque quando os meus pais se separaram, abalou totalmente a minha família, porque o homem que sustenta a casa, minha mãe era dentista e tinha 3 filhos pequenos para criar. Então foi bem difícil, assim, essa época. Mas para mim e para o meu irmão, a gente entendeu a situação. Acho que a minha irmã, que ficou meio assim afastada, ela cresceu assim já achando que ela tem tudo, que não precisa de mais nada na vida. E eu, assim, me sentia meio perdida, porque por mais que eu sabia que minha mãe podia me dar coisas que eu pedisse, mas eu me sentia vazia mesmo assim. Como que era seu relacionamento com a sua mãe, assim, na sua adolescência? Eu brigava muito com a minha mãe, muito. Aquele sentimento de adolescente, de querer sair de casa, você tinha isso também? Tinha. Eu simplesmente não entendia, eu não achava um lugar, assim, pra mim. Eu só não entendi. Então, eu batia muito de frente. Eu acho que eu tinha uma cabeça muito fechada, assim. Então... E um dia, conversando com uma amiga, dentro dessa realidade de brigar bastante com a mãe, de querer um lugar, o que você fez? Eu tava com uma amiga minha, assim, em casa, e a gente começou a pensar em saídas, assim, para a vida. E aí a gente falou, será que existe colégio interno? Eu falei, não. Surgiu essa ideia, assim, isso de coisa repente. de filme, a gente tá no século XXI, não tem colégio interno. E a gente jogou no Google e achou. Achou o que no Google? O IPAI. IPAI, Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. Lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E você se interessou por isso? Me interessei e fui. Não, me interessei e fui. Espera, como assim? Aí você entrou, leu tudo sobre o colégio na internet? Bom, no começo foi assim, a minha mãe não gostou da ideia do Rio de Janeiro, porque era muito longe. Você falou pra ela? Falei, você chegou mãe, pra ela e falou, mãe, o que é isso? O que você falou? Mãe, então, você sabe que eu tô meio triste, que eu não tô muito feliz ultimamente, que a gente tem brigado muito. Meu irmão na época tava no 3º ano, acho. Então era aquela correria de vestibular, não ficava em casa. Então eu falei, mãe, e se eu fosse para um colégio interno? Porque com meu pai era impossível eu morar. Aí minha mãe falou, não, Bianca, você tá maluca, deve ser um reformatório, vão bater em você lá, não, de jeito nenhum. Aí acabou essa ideia. Aí eu fiquei insistindo e tal, ela falou, não, mas é no Rio de Janeiro. Eu falei, não, mãe, mas deve haver em São Paulo algum. E ela achou um NASP e veio visitar, mas não tinha vaga na época. Aí minha mãe desistiu da ideia. Uma semana depois, ela foi no aniversário de uma amiga e ela viu que essa amiga tinha umas amigas, assim, na festa, muito unidas. E ela foi perguntar. Ela falou, essas meninas moraram comigo no internato. Nossa, olha que coincidência. Sim, aí ela falou, que internato? No IPAI. E a minha mãe lembrou que eu tinha falado e aí ela
resolveu dar uma chance. Puxa vida, mas que história! Como que foi essa coisa de você sair de casa para ir para o internato? Saiu chorando, tô deixando minha vida riquinha para trás, meu quartinho cor-de-rosa. Não, acho que nesse ponto assim eu fui muito forte, porque eu estava realmente decidida que eu queria uma mudança, sabe? Eu só fiz as malas e falei, portas novas agora. Nossa! E quando você chegou no IPAI, qual foi a sua primeira impressão? Tudo diferente, tudo. Primeiro, para começar, que era em outro estado. Para começar, todo mundo com aquele sotaque carioca. Tudo diferente, comida diferente. Tudo. Não tem uma coisa, acho que me lembrava a minha casa, assim. Essa coisa de morar com outras garotas no quarto, né? Primeira vez na vida, também uma novidade. Você conseguiu ver vantagens do internato para com sua casa? Não, vi, claro. Que vantagens? Por que você falava assim, puxa, isso aqui é legal, porque nesse ponto é melhor que minha casa? Em que sentido? Acho que a primeira coisa que eu descobri, assim, era o que era realmente amizade. Porque na escola, assim, no externato, você é amigo de ir para a escola, dar um oi para o seu coleguinha, brincar na sala de aula e ir embora, sabe? Você não tem amizades, assim, alguém que você possa contar, um irmão, assim, para você chorar no ombro. E isso no internato você descobre. E com relação à religião, né? Porque você foi para um internato adventista. Você já conhecia os adventistas antes? Nunca tinha ouvido falar. Quando você foi para lá, você sabia que era um colégio adventista? Sabia que era religioso, mas eu não conhecia. E aí, você chegou lá, quais foram os primeiros contatos, assim, com a religião? Bom, começando com o culto, assim, que tinha culto todos os dias. E eu gostei bastante, porque, primeiro que eu não sabia que tinha música na igreja. É mesmo? Não, pra mim música na igreja era coisa de crente. Nunca tinha escutado, assim. Então eu achei muito bonito. Eu achei uma coisa, assim, grandiosa. Sei. Isso você está dizendo dos cultos do internato ou dos cultos da igreja? Não, dos cultos do internato. Sei. Diários, assim. E essa coisa da igreja em si? O seu primeiro contato, quando você foi para a igreja, como é que foi isso? Bom, no começo eu não queria, sabe? Pra mim era, não vou pra igreja, sabe? Eu nunca fui na igreja, nunca fui em nenhuma igreja. Então eu me fechei bastante. Mas como é internato, as meninas, não, vamos se arrumar. Chegou sábado, vamos lá. Então eu fui. E o primeiro sábado que eu fui pra igreja, teve um sermão muito bonito. É mesmo? Muito bonito. E eu chorava, e Olha, chorava, e logo chorava. no primeiro sábado. Eu dormi, assim, com o coração apertado. Puxa, Bianca, vamos guardar essa conversa um minutinho só? Como você percebe, uma garota foi para o internato aos 14 anos, entrou pela primeira vez em contato com o mundo da religião. E agora? O que aconteceu na vida dela? E as mudanças? E a reação da família? É isso que a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje eu acordei e pensei. Ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada. Nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei, ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né? Sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua. Aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje
É meu ganha-pão amanhã. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Bianca Marques. E ela vinha dizendo que aos 14 anos, corajosamente, tomou a decisão de estudar em um internato. Coincidentemente, esse internato era adventista e ela então entrou em contato com esse mundo da religião. E você disse, Bianca, que você se emocionou no primeiro culto que você assistiu na igreja. Por que será? Bom, eu nunca tinha sentido nada em relação à religião, assim, sabe? Mesmo quando frequentava o centro espírita ou em qualquer outro lugar, mesmo quando eu orava, eu nunca tinha sentido nada. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti alguma coisa. A partir dali você começou a se interessar mais pela Bíblia, pela oração? Sim, eu ganhei uma Bíblia dos meus amigos, eu comecei a estudar, comecei a ter estudo bíblico. Você se lembra de alguma verdade da Bíblia que você descobriu e você falou, nossa, que impressionante, eu não sabia disso? Acho que é a volta de Jesus. Isso te impressionou? Muito. Você não sabia disso? Não sabia. É mesmo? Bianca, qual foi o ponto crucial onde você falou assim, me rendo para Cristo? Bom, acho que eu já estava me sentindo meio perdida na vida. E quando eu fui para o internato, minha vida mudou, eu mudei, sabe? Eu ia para casa e meus pais não me reconheciam. O que você quer dizer assim, se sentir perdida na vida? Porque você tinha 14, 15 anos. Eu não me achava assim importante, sabe? Era só, viver para mim era só acordar todo dia, fazer as mesmas coisas e dormir. Não tinha um sentido a minha vida. Era, para mim, quando eu morresse, acabava e a vida era isso. E o ponto crucial, então? Eu comecei a perceber, assim, que era muito mais que isso, que a gente tem um valor, que Deus nos fez, assim, com uma importância, com carinho, sabe? Ele pensou em cada detalhe. E eu achava isso tão maravilhoso, porque como eu não vou dar um sentido para isso? Como eu não vou achar isso importante? Eu sou importante. E eu queria gritar isso para todo mundo, falar, meu Deus, todos nós somos importantes, a gente não pode ser gente que se sente assim. Eu não acreditava que um dia eu tinha sentido isso. Nossa, que bonito. A sua família acompanhou essa transformação em você? Todas as vezes que eu ia para casa, assim, minha mãe falava, nossa, você está diferente, você não é mais a mesma. Eles sentiram, assim, uma diferença que eu demorei para sentir, mas... Quando foi que você falou assim, quero me batizar, você se lembra? Bom, acho que várias coisas, assim, já me levavam. Eu ia para a igreja e eu sentia, assim, meu coração apertado, assim, forte. E eu vi um batismo uma vez de uma amiga minha e eu falei, não dá mais, sabe? Não vou conseguir saber da verdade, aceitar Cristo no meu coração sem me batizar. Eu precisava me batizar e mostrar para todo mundo isso. Nossa, e como que foi o seu batismo? Ai, foi muito bonito. É? Como assim, muito bonito? Acho que vários pontos, assim. Eu não tinha mais nenhuma dúvida que eu queria aquilo, eu queria muito aquilo. Estava decidida. E eu tinha aceitado Jesus e eu amava muito Deus, assim. Mas no dia do meu batismo, deu tudo errado. Como assim deu tudo errado? Assim, já tinha tentado marcar várias vezes a data e nunca dava.
E eu sabia que eu ia embora do colégio, que eu ia voltar para minha casa. E eu queria muito me batizar lá, porque foi lá que eu conheci Jesus. E então, eu consegui o último fim de semana que eu ia ficar na escola, o último sábado. Estava tendo convenção na igreja, com vários pastores. E mesmo assim eu falei, não, por favor, eu quero muito. E aí eles arrumaram tudo e eu ia me batizar. Daí eu nem dormi direito, separei minha melhor roupa. E quando eu cheguei lá, o pastor virou pra mim e falou, Bianca, você não vai se batizar hoje. Nossa. Aí eu falei, como assim, pastor? Eu preciso me batizar, tá tudo pronto, sabe? Já remarcou várias vezes a data. Ele falou, não, Bianca, o tanque não tá enchendo, deu um problema e infelizmente não vai dar pra ser hoje. Bianca, nesse processo, você disse que marcou o batismo em algumas datas, não deu certo. Passou pela sua cabeça, assim, alguma vez, falar assim, ah, quer saber? Acho que não é para me batizar, acho que eu vou desistir. Foi. Passou pela sua cabeça Da isso? segunda vez que remarcaram a data do meu batismo, eu falei, meu, tem alguma coisa acontecendo. Passou pela minha cabeça, não é a vontade de Deus. Olha. Mas isso não faz sentido, porque essa é a vontade de Deus. Não tem como ele pensar o contrário. Então você insistiu? Insisti, fui até o fim. E aí? E o que aconteceu? Porque era o último sábado, a última chance, a última oportunidade e o tanque não enchia. Eu ajoelhei ali onde eu estava, na frente de todo mundo. É mesmo? E eu orei muito e falei, Senhor, eu sei que essa é a tua vontade, eu sei que você tem a resposta para tudo, então me dá essa resposta, porque você sabe que eu preciso muito disso. E eu estava chorando muito e o pastor da igreja veio, o diretor, foi ele que me falou aquilo, o diretor interno veio, me abraçou, falou, Bianca, por que você está chorando, por que você está assim, hoje é um dia maravilhoso. E eu falei, pastor, não vou me batizar. Aí ele falou, por que você não vai se batizar? Tá tudo pronto, o tanque tá cheio, o coral tá lá em cima, só falta você. E quando ele falou, só falta você, eu decidi que só faltava Nossa, eu. então o tanque encheu, foi um milagre. Foi. Sua família estava presente nesse batismo? Não. Eles apoiaram a sua decisão? Não. Não apoiaram a sua decisão? E mesmo assim você insistiu? Por quê? Porque, independente deles não saberem a verdade e eu ter descoberto antes deles, acho que Deus se mostrou para mim, para eu poder mostrar Ele para minha família. O que mudou dentro do coraçãozinho da Bianca? O que tem de diferente dessa Bianca hoje para aquela Bianca de antes? Acho que eu sou muito mais madura em tudo, em todos os Quer dizer, Deus deu para aspectos. você uma compreensão maior das coisas, da vida? Deus abriu meus olhos. Nossa, que bonito. Como que aconteceu? Hoje você estuda no UNASP, aqui em Engenheiro Coelho. Como que aconteceu essa mudança? Bom, minha mãe sentia muito a minha falta em casa, porque, querendo ou não, é um filho assim que saiu do lar antes da hora esperada. E eu já tinha, acho que já tinha conseguido o meu propósito no IPAI, sabe? Então eu resolvi voltar para casa para ficar perto da minha família. E aí? Só que, como eu tinha mudado, não estava morando mais no centro de São Paulo, estava morando no interior e não tinha não tinha colégio adventista na minha cidade. Eu resolvi voltar para o internato mais perto de casa. Que no caso é aqui no NASP. Aí foi outra realidade. Foi. Deixa eu te perguntar, esse ambiente de internato, esse ambiente aqui do NASP, isso te ajuda a ficar mais perto de Deus? Muito mais, muito mais. Ainda mais porque minha família não é adventista, não tem a mesma religião que eu. E é difícil para mim conviver com isso. Mas acho que o internato, assim, não só para mim, mas até para quem tem uma família na igreja, é muito bom. Porque você tem uma comunhão com Deus todo o tempo. O que te ajuda, o que te faz sentir que você está pertinho de Deus, que Deus está pertinho de você? Acho que tudo, assim, tudo. Tem algum momento especial ou algum lugar em especial onde você entra em contato com Deus? No culto, assim, quando... Mas, assim,
não por eu estar no culto, mas eu vejo todas as minhas amigas, sabe? As pessoas que eu gosto, eu vejo o quanto de gente vai na igreja, sabe? Eu vejo que eu tenho uma outra família, assim, que é a família de Deus. E se alguém dissesse assim, quer saber? Acho que a Bianca só vai mesmo para a igreja porque os amigos dela vão, porque todo mundo lá onde ela tá vai e tal. Não, porque se fosse por isso, eu iria pensar primeiro na minha família, sabe? Minha família não é da igreja, eu não vou ser da igreja. Mas não é assim, sabe? Deus quer que cada um tenha a sua comunhão com Ele. Não que seja uma coisa em conjunto. Quanto mais pessoas, melhor. Mas eu tenho que ter a minha, você tem que ter a sua. Uhum. Só uma perguntinha, Bianca. E aqueles sentimentos lá atrás que te acompanhavam, aqueles sentimentos negativos, o que aconteceu com eles? Eu não vou dizer que sumiram literalmente da minha vida. Porque acho que a todo momento as pessoas se sentem mal, às vezes se sentem... eu não sou importante, eu sou feia, eu sou gorda, qualquer coisa assim. Mas acho que eu aprendi que todas as vezes que eu pensar assim, eu tenho que pensar que Deus me fez perfeita, que para Ele eu sou perfeita. Que bonito, é isso mesmo. Os problemas vêm, mas Deus ajuda a gente a lidar com os problemas. Eu vou fazer para você umas perguntinhas rápidas. Fala para mim o que te vem à cabeça, por exemplo, quando você ouve a palavra vida. Cristo. E sucesso? Acho que a gente tem que fazer por merecer. Dinheiro? Inútil. E o perdão? Acho que é necessário. Pecado? Tudo. Futuro? Próximo. Um privilégio? Poder estar perto de Cristo. E um pedido? Que a minha família conheça a verdade. Um medo? Morrer antes que isso aconteça. Uma grande verdade? A igreja é minha segunda família. Essa é uma grande verdade. Liberdade? Jesus. Envelhecer? Acho bonito. E fracasso? Acho que é só um obstáculo. Justiça? Só Deus pode fazer. Tem um versículo da Bíblia, uma passagem que te acompanha sempre, que te dá força? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que bonito, Bianca. Fico muito feliz de ver esse testemunho, de saber que realmente Deus transformou a sua vida, que realmente você continue com Ele, sentindo Ele do seu lado, te fortalecendo cada vez mais. Obrigada porque você veio aqui. E é isso aí, o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, fica por aqui. A gente está feliz por ouvir mais esse testemunho. Hoje foi da Bianca Marques. E como o texto bíblico diz, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque aquele teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.